Olá pessoal, hoje estamos com Maria Dantas. Maria Dantas que é nossa cliente aqui da agência, ela que atualmente tem a Clínica Maria Dantas, o Centro Clínico Maria Dantas, e também possui uma vasta experiência como psicóloga e como psicopedagoga, neuropsicopedagoga. Hoje nós vamos bater um papo sobre marketing e empreendedorismo, vamos falar sobre a história da clínica, a história de Maria Dantas, para entendermos um pouquinho de quem ela é e também um pouquinho sobre sua visão. Espero que com esse bate-papo você possa ter vários insights aí e colocar em prática no seu negócio. Maria Dantas, muito bem-vinda. Obrigada. Queria começar esse bate-papo perguntando, Maria Dantas, desde criança, seu sonho já era gerir uma empresa e ser empreendedora, ou esse sonho ele foi sendo construído e alimentado ao longo do tempo? Na verdade, desde criança, como eu venho de uma família muito grande, de 9 irmãos, então eu sempre fui muito de ser líder, de liderar. Então eu tinha certo que eu queria trabalhar com pessoas, ficar cercada de gente. É a irmã mais velha? Eu sou quase a mais velha, eu sou a antepenúltima. Olha aí. Então, por isso que tem essa questão de estar cuidando ali dos irmãos também. E aí, quando eu fiquei com 10, 12, eu lembro que eu brincava muito de ser professora. Então, essa parte de liderar, de estar disposta a ajudar o outro, sempre fez parte da minha essência. Não como empreender, ganhar dinheiro nesse sentido, nesse início. Mas eu tinha certo de que eu queria transformar vidas assim, trabalhando com pessoas. Eu sei que eu tinha que ensinar algo a alguém. Esse era o meu ponto, foi o meu ponto crucial ali. Sim. E aí você, com o tempo, pôde perceber que poderia ser empreendedora e ao mesmo tempo fazer isso. Isso. Passei no meu concurso com 17 anos e depois eu percebi que, além de ser professora, eu poderia, sim, ter algo mais. Ainda sou professora, né? No meu primeiro concurso, há 27 anos atrás. Mas aí apareceu aquela lanterninha de que eu poderia fazer mais, para além do magistério, para além daquela parte. Então, eu entrei na rede privada. Por exemplo, fui trabalhar no JS, no Júnior Souza, que também é um dos seus parceiros, é um dos seus clientes, sim. Escola que tenho muito carinho. Quando eu fui para lá, aí foi que começou a surgir essa ideia de empreendedorismo, porque lá, por ser uma iniciativa privada, diferente da rede pública. Então, eu já comecei a ganhar dinheiro ali de outra forma, diferente de não da parte de concursada, né, de CLT. Sim, sim. Foi uma sementinha. Entendi. Então, você começou essa jornada sendo professora, estudando, seguindo o caminho tradicional, fazendo a faculdade, passando no concurso, garantindo essa estabilidade. E aí depois, com o desejo de crescer, de evoluir, quis empreender para atender esse desejo de querer ser alguém ainda mais bem-sucedida na carreira profissional. Isso, aí foi aí que eu fiz a psicopedagogia, porque até então eu só tinha pedagogia. Com a psicopedagogia, que a gente faz clínica e institucional, então aí surgiu justamente essa vontade maior e de estar sistematizando como que eu ia clinicar. Porque aí seria uma outra questão, sair da sala de aula e clinicar. Então esse foi um ponto crucial que é interessante de sair do bastidor de sala de aula e trazer essa parte da clínica como ela está hoje, como estou hoje estruturada. Que não foi sempre assim, você começou com uma estrutura muito mais simples. Como é que foi esse início? Quando foi esse início? Então, aí é que a gente tem um divisor de águas. Depois que eu estava na escola, passei mais de 12 anos na escola privada, como eu falei, e aí quando foi 12 anos depois, eu fui ser secretária adjunta do município vizinho de educação, saí da escola e fui trabalhar também nessa outra vertente. Mas aí aconteceu uma ruptura pessoal, que foi um divórcio, e com esse divórcio eu senti necessidade de voltar para casa para alinhar mais a família, e foi onde eu fiquei só como professora do município e resolvi abrir meu próprio negócio. Aí foi onde surgiu justamente isso, de pegar o quarto da minha casa e transformar na minha clínica. Sair, como eu digo nas minhas mentorias, sair do zero nesse sentido. Então eu disse, agora é o meu momento. Eu tenho que fazer o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, e foi quando eu comecei a estruturar, remodelar nesse processo. Foi quando surgiu realmente a clínica, assim. Peguei a área, quarto, sala e transformei nos primeiros cômodos, recepção, sala de atendimento, né, um banheiro coletivo pra gente estar ali, e foi quando surgiu realmente a clínica, de fato, isso há mais de 17 anos atrás. Foi esse início aí, equipe, né? Sim. Mas muito positivo, e é em virtude disso que nós temos hoje o centro clínico, que a gente vai estar vendo daqui a pouquinho, mas nesse processo do que ele é hoje. Então foi justamente esse feedback. Tá, então esse início, você começou
sendo professora, depois sentiu essa vontade de montar o seu próprio negócio. Nesse processo aí, que já faz alguns anos... mais de 17. Você pôde aprender algumas estratégias, você pôde perceber algumas coisas, que inclusive no início, como você disse, era a equipe, era só você fazendo tudo. Além de conciliar com o concurso, não sei como você conseguia isso, mas de fato um desafio muito grande. Quando você começou, qual foi o maior desafio, além de ser sozinha, para dividir essa carga horária, para dividir esse tempo que às vezes a gente, como empreendedor, quer que o dia tenha 30 horas, quer que o dia tenha 40 horas, porque não dá conta de fazer tudo, né? Qual foi o maior desafio que você enfrentou aí nesse início da clínica? Eu digo que o maior desafio foi mesmo, que nem você disse, essa parte do tempo, de ser empreendedor. E aí a gente traz, não romantizando, porque inicialmente a gente quer realmente ter aquela missão. Hoje a clínica, ela continua com a missão inicial, que era aquele desejo de cuidar, de transformar vidas, que é isso que nós fazemos aqui. Mas a principal dificuldade era justamente como que ter essa mente empreendedora, captar cliente, divulgar, que estratégia usar, como chegar, né? Porque você tem que definir o seu público-alvo. Então, hoje a gente tem, como desde o início, eu sempre quis ser diferente, não uma clínica a mais ou um atendimento educacional, reforço escolar diferenciado, e é para isso que a gente vem se sustentando nesses mais de 17 anos como clínica específica à psicologia. Há 7 anos é que entrou a psicologia, porque antes eu era só psicopedagoga, e aí com a psicologia a clínica ela ganha mais responsabilidade, como você disse, e os desafios foram maiores. Até hoje, o que tem sido mais assim, é você já realmente como clínica de psicologia, de psicopedagogia, que não é uma coisa usual, que não é algo que você venda como banana na feira, é muito sério, clinicar, transformar vidas. A responsabilidade. É responsabilidade, você tem que ter essa credibilidade e tem que saber se divulgar, se vender. E isso sempre foi e ainda está sendo coisas porque muda as estratégias de venda, a captação de clientes. Então, nesse início foi muito mais pessoa sozinha mesmo, pessoal, o boca a boca, aquela questão toda, mas eu sei que de 7 anos para cá, o desafio é esse processo de estar estrategicamente sendo, eu digo que montar estratégias assertivas para você se manter no mercado, porque tem que ter lucro, e aí se não tiver, você vai ficar só no prejuízo. Só para vocês entenderem, né, nós no processo de planejamento que a gente faz com Maria Dantas, enquanto cliente da agência, nós temos algumas reuniões, e em algumas dessas reuniões, nós conversamos sobre o fato, é um mundo diferente, o mundo da pessoa que trabalha concursado da pessoa que vive o empreendedorismo, porque o empreendedorismo é o contrário em relação à estabilidade, em relação a ter que se reinventar. Ok, no mundo concursado existem os seus desafios, mas o mundo empreendedor, eu acredito que ele se torna ainda mais desafiador porque ele não tem garantias. Você vai lá e você está querendo fazer acontecer, sendo que você não vai saber se vai dar certo. Então, Maria Dantas, ela começa a entender nesse processo todo de clínica e de se manter no mercado que precisa dar lucro. A empresa precisa fechar a conta no saldo positivo, que ela não pode estar sempre, né? Imagina que se Maria Dantas estivesse há 17 anos tendo prejuízo, tendo que tirar do próprio bolso para colocar na clínica. Então ela teve que desenvolver estratégias para que ela pudesse, na verdade, conseguir divulgar, atrair mais clientes e ter uma equipe, que é um dos desafios também muito grandes que a gente conversa sempre, que é ter uma equipe redonda, uma equipe que funciona, uma equipe engajada, e tudo isso conciliando com outro vínculo, que é o vínculo do concurso, de ser professora, onde ela tem que ser muito coração, tem que se doar muito também, porém no lado mais emocional, no empreendedorismo já no lado mais racional, né, Maria Dantas? Só pegando também essa sua fala aí, para dizer assim, é uma mudança, porque como ele já te disse, são 2 mundos. E aí, dentro da linha empreendedorismo, hoje eu tenho claro que depois de ter assessorias de marca como a sua, de ter assessoria até com o pessoal do IF, acompanhou a gente por 3 anos na parte do IT incubadora, nessa assessoria também jurídica e empresarial, e a gente vem ter que estudar. Aí chega esse ponto, né, da mulher empreendedora, né, de modo empreendedor ativado, porque não vai se pagar só fazendo vídeos ou trabalhar nessa parte, principalmente na parte de educação mental, de educação socioemocional. E aí foi quando você, chegando nessa parte de um outro desafio, foi justamente isso, ter que montar a equipe, mas primeiro ter que ter consciência disso. Se eu quero abrir outras clínicas, se eu quero crescer, se eu quero que a clínica como empresa dê lucro, então eu precisava
precisava fazer um investimento de pessoal. Primeiro saber as fraquezas, né? Que é os desafios, que o meu sempre foi esse. Porque se colocar as pessoas para diagnosticar TOD, TEA e TDAH, dar palestra de psicologia, estou pronta. Mas quando parto para essa parte de gerenciamento, eu ainda estou em formação. Sou uma empresária. Pronto, a clínica como CNPJ, ela só tem 3 anos como CNPJ. Embora como psicopedagogo, como clínica de psicopedagogia, que não precisava necessariamente ter CNPJ, a gente tem ela 17. E como professora, 27 anos que eu estou no mercado. Então, assim, nesse processo de maturação profissional, a gente tem. Agora, empresarial, estamos no caminho. Estamos acertando, errando e procurando parceiros e pessoas que nos ajudem nesse processo também. Legal. E se você pudesse, então, Maria Dantas, escolher entre começar mais cedo no mundo do empreendedorismo, porém com menos experiência, com menos capacidade talvez, ou começar mais tarde, começar depois do que você começou, porém com mais experiência, com mais bagagem, qual que você escolheria? Eu escolheria começar mais tarde, mais preparada. Porém, existe um dilema bem interessante, que até quando a gente gravou a minha história eu disse, né? Antes eu queria fazer psicologia, eu tinha tempo, mas não tinha dinheiro. Depois eu tinha dinheiro quando eu fiz psicologia, mas não tinha tempo. E aí eu trago também agora para essa parte. Hoje, já que a gente não pode voltar a rebobinar esse filme do passado, então, já que a gente tá querendo realmente se projetar, já estamos nesse caminho, então a gente vai agora, né, eu não digo correr atrás do prejuízo, é justamente focar no que é certo para ter essa parte assertiva para a gente continuar com a nossa missão, que é ajudar vidas, mas também agora, como eu tô há 27 anos como professora, daqui a um pouco eu saio do CLT, vou viver de psicologia e me tornar só empresária, o que acontece? Aí eu preciso agora já preparar esse terreno, então é isso que a gente tá fazendo, preparando agora para daqui a 2 anos, 3 anos, que é quando eu vou sair da parte de funcionária pública, e aí sim, mas sabemos que o plantio é agora para a colheita ser depois. Legal, muito bom. E hoje, diante disso, então, da referência que você é na região do Mato Grande, na região de João Câmara e cidades vizinhas, o que diferencia o Centro Clínico Maria Dantas? O que faz esse espaço ser preferido pelos seus clientes? Eu digo que é muito a parte da individualização, sabe? Nós temos 3 serviços chaves na clínica. Eu tenho o atendimento educacional especializado, que a gente chama de reforço escolar. Só que o meu reforço escolar, desde o início, ele tem um diferencial, porque ele é para crianças com dificuldades, para crianças atípicas. A gente prima pela qualidade, então a gente só pega no máximo 3 crianças por hora. Então, quando essa qualidade, esse buscar de transformar vidas é desde esse início, de fazer um plano personalizado. E isso segue também para a psicopedagogia, quando a gente tem a intervenção individual e também a gente tem a parte de diagnóstico, que aí a gente, quando o pai liga, Maria Dantas tem várias recomendações de alunas, de pessoas que já fizeram diagnóstico. Por quê? Porque a gente tem uma experiência já de mais de 17 anos atuando com crianças autistas, com TOD e TDAH. Então, a gente fazer o nosso serviço bem feito, prestar um serviço aqui, cuidar da vida, fazer um diagnóstico bem elaborado, a gente prima e aí um cliente divulga para outro e isso é o que vale, sabe? Eu digo muito que se você faz o que você sabe fazer bem feito, então você tá 50% do marketing pronto, né? Porque às vezes a gente investir no marketing, mas você entregar um serviço ruim, você não fideliza aquele cliente. Então eu tenho clientes que foram meus alunos lá na Escola Júnior Souza, que são pais hoje, e que aí os filhos são meus clientes aqui, meus pacientes, e que recomendam para outras pessoas. Então isso é você fidelizar mais de 20 anos. Então o que diferencia hoje o Centro Clínico Maria Dantas é esse trabalho. É tanto que na minha equipe eu digo, a gente precisa mostrar um serviço de qualidade. A minha equipe, ela tem que ter uma qualidade do selo Maria Dantas no sentido de fidelizar, senão não fideliza. Sim. Porque foi uma escolha que eu fiz, trabalhar nesse espaço, colocar o meu nome em si, mas pelo meu trabalho, nesse ponto. Então, mesmo que os meus colaboradores te atendam, ela também tem que ter esse selo Maria Dantas para você querer voltar. Perfeito. E é uma escolha muito ousada. E muito assertiva também, porque, inclusive, a gente já conversou sobre isso, de que é uma escolha assertiva devido ao fato de você já ter um nome muito bem consolidado na região, muitas pessoas já te conhecem e essa credibilidade ela estaria sendo levada para a nova marca que estaria sendo criada. Então, junto a isso, vem também a responsabilidade, né? Vem. Porque você tá levando o seu nome
as pessoas que trabalham aqui vão levar seu nome também a cada serviço que elas entregam. E como é que funciona esse transmitir de conhecimento? Como é que você garante de que as pessoas que trabalham aqui vão fazer bem aquilo que você também faria tão bem? Como é que você se prepara hoje ou prepara a sua equipe para que isso aconteça de maneira eficiente e, consequentemente, você possa garantir para os seus clientes que eles venham para cá e vão ter o serviço que é no padrão, no selo de qualidade, como você disse, de Maria Dantas? Isso como você disse, trabalhando nas nossas reuniões de marketing, na parte de formação de equipe, até você que me deu esse insight da gente estar treinando, de ter regularmente esses treinamentos. Então, hoje a gente não tínhamos, mas a gente tem, nas quintas-feiras, a gente tem os encontros de equipe, né, onde a gente vê essa parte. A gente estruturou junto com você o questionário da gente estar vendo como é que sente esse serviço, como é que está essa parte de avaliação da nossa entrega. E aí, um outro ponto importante é justamente esse ponto, porque na psicologia, hoje sou eu que atuo aqui. Então, essa parte de atendimento psicológico e neuropsicológico, os testes são comigo. Na psicopedagogia, ainda também, mas já montei uma equipe de parceiros. E no atendimento educacional especializado, as duas meninas que se encontram hoje comigo, a gente também tem esse processo de estar sempre conversando com o pai e tendo esse feedback. Então, eu estou muito nesse processo de, o que é que você achou do nosso atendimento? Qualquer coisa, fale com a gente pra gente melhorar. E a gente, por incrível que pareça, tem tido, quando tem umas críticas, assim, ou alguns desajustes, incomodam bastante, que tem sido com pouca frequência. Graças a Deus. Mas é onde você realmente precisa alinhar. Então a gente fica muito grato também quando a gente tem um feedback que não é positivo, não gostei ou tal coisa, pra gente alinhar para nossa equipe. Até porque 2026 a gente quer ampliar, então a gente precisa procurar ver os pequenos detalhes que tá ali, os erros, pequenos erros, que ninguém é perfeito, mas a gente sempre busca essa entrega total assim para nossos clientes. Interessante isso, porque de fato, para crescer você precisa ter equipe bem alinhada, precisa ter clientes satisfeitos. A gente fez de fato um processo de avaliação, né, de uma pesquisa de NPS para entender o que os clientes estavam falando sobre sua marca, e muito interessante isso. Então, quem vem hoje para o Centro Clínico Maria Dantas pode confiar de que a equipe vai estar bem alinhada, já existem processos para a equipe estar bem alinhada e, consequentemente, vão entregar um bom serviço, levando o nome de Maria Dantas e o selo de qualidade de Maria Dantas. Maria Dantas, e se o seu cliente pudesse ouvir apenas uma frase sobre sua marca, que frase deveria ficar na cabeça dele? Qual frase ele deveria lembrar? Eu digo muito nesse processo de que na clínica a gente quer para ajudar a transformar a sua vida. Então, se quer transformação, pode vir procurar a gente. Então hoje, as pessoas que vêm até a clínica, elas podem ter a certeza de que serão transformadas, esse é o trabalho do Centro Clínico Maria Dantas hoje, serão transformadas, serão acolhidas. Isso. Inclusive, existe uma frase de um grande especialista em marketing no Brasil hoje, que é João Branco, que ele diz: a melhor estratégia de marketing é se preocupar com o seu cliente. E isso eu acredito que na sua fala transpareceu muito bem, esse cuidado com o cliente, se preocupar, perguntar o que tá bom, o que precisa ser melhorado, né? Sempre tem algo a ser melhorado, sempre existe algo que possa ser ampliado. E para esse novo momento de ampliação, o Centro Clínico Maria Dantas vai expandir suas unidades. Quais são os desafios? O que é que você enxerga? Qual o maior desafio desse processo de expansão? E o que você busca com essa expansão? A gente tem aí, primeiro a gente expandiu a nossa cartela de serviços. Na parte da estrutura física, hoje a gente tem os que eu falei, os 3. Psicopedagogia, aqui, intervenção e diagnóstico, neuropsicopedagogia também, intervenção e diagnóstico, e psicologia, que é a psicoterapia. E o atendimento educacional especializado, que é o reforço escolar. Porém, aí com a sua ajuda, né, com a ajuda dos meninos aqui do marketing da agência, a gente tem os cursos online e temos também as mentorias, que já eram um produto que eu já vendia, porém eu vendia quando estava de férias do concurso, né, da parte quando ficava de férias, é que a gente tinha essa parte das mentorias, que é quando eu estava mais livre da sala de aula, e aí a gente tá agora, graças a essa parte agora do marketing também até, colocamos os cursos online, então hoje a gente tem também o curso na temática, que é um avanço. Estava na lista de sonhos de empresário, mas muito, muito guardado por ali, muito distante. Então a gente tem também essa parte que é um ponto que a gente vai ter que precisar divulgar mais agora. A parte da mentoria também, online e presencial. Algumas pessoas gostam do presencial, o que é bom também. Então a gente também está nesse processo. Por isso que quando você falou, a necessidade da equipe, para não ficar só equipe,
para a gente ir para outros projetos. E com essa parte das clínicas em cidades vizinhas, a gente tá tendo clientes que tá vindo de outras cidades para cá. Então, esses clientes, eles também vão ser, como eu falei, os nossos divulgadores lá. Como a gente também tem, a clínica tem parceria com escolas educacionais e nessas outras cidades também, então aí surge esse processo de estudar esse mercado, de ver esses dados, de estar agora, novembro, dezembro e janeiro, conhecendo essa demanda para se estabilizar, né? Tendo essa parte. Então, assim, o desafio é continuar aprendendo sobre essa parte empresarial, como eu falei, que é uma parte bem interessante para mim, como gestora agora falando como CEO do Centro Clínico Maria Dantas, é muito interessante e desafiador, mas já está organizado na caixinha da mente. A Maria Dantas da CLT, professora, e a Maria Dantas empresária, claro que com alguns ensinamentos e com parceiras que eu vou precisar, que é como a gente falou, a gente tem que fracionar, dividir o trabalho, delegar esses serviços. E uma frase que você disse que eu sempre lembro, o que você pode terceirizar, o que você puder terceirizar, que seja com qualidade, que esteja dentro, você faz. Que aí você ganha mais tempo para sair do operacional e ir para o estratégico, né? Eu sei que hoje eu tenho que ser estratégica para poder colocar, né? Essa função ninguém vai fazer por você, né? Então tem que arrumar um tempo para conseguir fazer isso, e aí atualmente essa transição tem acontecido de maneira muito bem feita, né? É sempre com muito cuidado, porque não é só ficar também no estratégico, não é só ficar no pensamento, nas ideias e não viver o campo de batalha junto com a equipe. Isso você faz muito bem. E antes do nosso trabalho de marketing, né? Antes da gente fazer o trabalho com a agência Ângela, o que faltava pro Centro Clínico Maria Dantas? O que mudou? O que faltava antes da gente chegar? Faltava muito. Faltava tudo, na verdade, com relação ao marketing. Porque assim, você viu quando a gente fez aquele pontapé inicial, né? Quando eu fui pedir ajuda, foi quando eu vi realmente que precisava. Porque chegou um ponto que eu tinha 5 Instagram, mas não dava conta. Porque eu tinha o pessoal, aí tinha... Eu lembro que foi uma coisa que a gente até organizou agora recentemente. Porque era pra me posicionar como psicóloga, tirar um pouco da ideia da professora e me posicionar como empresária também. E depois colocar a clínica no hall também. Então a gente começou a ver o que era importante. E aí hoje foi com a ajuda de sua agência, com a equipe, que a gente conseguiu tanto alinhar o Instagram da psicóloga Maria Dantas, mas preferimos agora captar, porque se a Maria Dantas está dentro do Centro Clínico, então hoje, o ponto central hoje, né, que a gente depois discutiu, analisou, é o Centro Clínico. Então hoje o nosso Centro Clínico, ele abrange tudo, tanto os trabalhos da Maria Dantas, como o reforço escolar, como os cursos online ou presencial, tá tudo dentro do Centro Clínico. Então isso foi muito importante, que eu não ia ter esse feedback, estava muito perdida, atirando para todos os lados. E isso fazia o público ficar também confuso. E agora não, agora com a ajuda da agência, a gente consegue captar todo mundo aqui nesse processo. E é como você disse, todos são ramificações dessa base que é o Centro Clínico Maria Dantas. Então esse antes e depois, assim, ele tá muito forte. A gente também passou agora pela mudança da marca, né, que foi também justamente desse fruto. Exato. Mudamos a logomarca, a identidade visual. Quem vê o nosso Instagram vendo no início do ano, vai ver essa história de modificação, até também de vídeos, de tudo. Então eu digo muito que é um caminho sem volta e a gente vai precisar, claro que não se desgarrar como eu quero, eu digo, eu vou precisar sempre estar, porque é uma das coisas que a gente não consegue fazer. É como você diz, reconhecer qual é o papel de cada um nessa parte da empresa, os setores é muito importante. Então, com certeza, o marketing, ele tá aqui gritando, porque hoje é a vitrine da clínica, mesmo tendo presencial, mas para quem abrir hoje o Instagram ver esse processo de mudança muito claro. Legal, isso só para vocês entenderem melhor, nós fazemos um trabalho junto com Maria Dantas em que nós precisamos chegar a um momento em que a gente precisava escolher aonde alocar o tempo, aonde alocar energia, aonde alocar esforços. E aí a gente percebeu que deveria alocar esforços naquilo que daria mais retorno, né? E naquilo que poderia crescer. Então, vendendo horas, né, como psicóloga, a gente ia chegar num certo limite e não teria mais como ir além desse limite, porque o dia só tem 24 horas e não tem como mudar isso. Então a gente precisou fazer essa virada de chave para poder entender que o Centro Clínico é de fato uma prioridade de crescimento e até para levar o seu legado mais longe, para levar o seu nome mais longe, porque sozinha você conseguiu X resultado.
com a sua equipe, você vai conseguir 2, 3x, enfim. Muito importante essa virada de chave, assim como também da mudança da identidade visual, que pra gente profissionalizar um pouco mais a comunicação. E nesse processo de investimento em marketing, de mudanças, eu imagino que você deva perceber que concorrentes, amigos se inspiram, copiam. E como você lida com isso? Como você lida com essas inspirações, com essas cópias que por vezes podem chegar até você de que de fato tem alguém se inspirando ou copiando você? Como psicóloga, né, a gente começa a amadurecer, mas não deixa de estar ali, porque a gente tem duas questões. Tem aquele que realmente vem pra você e diz, que coisa legal, estratégia boa. E não sei se por ser professora, sabe? Mas eu fico muito leve com relação a isso. Se tá copiando, é igual lá na academia onde eu treino, tem uma frase que motivacional e depois diz, tem gente que ela não curte, nem dá o like, mas tira o print. Então, essa pessoa que tira o print, se tá fazendo legal, se tá fazendo bem feito também, se tá transformando a vida do outro, positivo. O que acontece? Eu tenho feito mentorias, que eu trabalho com mentorias também. Então, hoje eu tenho até orgulho e satisfação de dizer que a maioria das psicopedagogas que atuam em João Câmara, inclusive nas escolas também, foram minhas mentorandas, foram minhas alunas do curso de psicopedagogia. E isso me deixa muito livre, mas também me deixa muita vontade de quando elas estão ali, pisando ali, eu dizer, opa, não foi assim que eu falei na mentoria, mas eu tenho esse carinho de chegar para você e dizer, de chegar também. Então, eu lido de boa com essa parte. Claro que se for uma pessoa muito agressiva, uma coisa assim muito berrante, eu vou ficar meio chateada, mas aí eu ressignifico, respira, calma, qual é o seu foco, e a concorrência tá para todo mundo. Então, uma vez a menina do IF que tava fazendo esse par de avaliação me perguntou qual o seu maior concorrente, qual eu sou de só. Eu acho que Clínica Maria Dantas só tem a minha. Então, a minha maior concorrente sou eu. Nesse processo, quando eu me encho sem querer pedir ajuda, alguma coisa, e aí me prejudico no sentido de não aceitar ou de não reconhecer que preciso de ajuda. Mas com relação a essa parte de você copiar ou de você, eu quero fazer igual, fazer mentoria também, tranquilo. Se quiser me ajuda, é tanto, eu já ofereci. Olha, Maria, eu tô pensando em dar mentoria agora de... Beleza, se você se sentir insegura, pode vir, que a gente pode se organizar, a gente vê a hora, depois eu cobro a minha hora e tá tudo bem. Aproveita e ganha ali com isso também. Aproveita. Agora eu fiquei mais exigente no sentido de que assim, aí esse ponto é importante. De precificar e de dizer, você pode sentar comigo assim, mas uma hora vai ser tanto, porque a pessoa também vai trabalhar com essa parte. Então, essa é uma parte empresarial que despertou agora, de precificar, né? Como você falou, essa parte da hora. Não entregar o ouro sem cobrar. Isso, né? Sem cobrar, porque foram 27 anos de pedagogia, 17 anos de psicopedagogia, 7 anos de psicologia. Então, tem um preço esse conhecimento. Exatamente. Você não conseguiu nada desse conhecimento. De graça. Com pouco investimento, isso. Exatamente. E, inclusive, você usa muito suas redes sociais, o seu rosto para aparecer na internet, né? Isso. E aí, inclusive, muito ativamente. Quem seguia a psicóloga Maria Dantas ou o Centro Clínico vai poder perceber que ela é muito ativa nas redes sociais. E, inclusive, ela encontra tempo no meio da rotina super corrida para fazer essas postagens. É um exemplo a ser seguido. Como você acha que surgiu essa necessidade? Quando foi que você começou a postar e mostrar seu rosto e por que isso? Eu digo que eu fiquei mais blogueirinha, como diz outra, mais blogueirinha na época da pandemia. Porque lembra que eu disse que a minha necessidade era sempre de estar presente ali, dando aula. Eu sempre fui de trabalhar 2 expedientes. Então, eu trabalhava na rede pública e privada. Depois eu vim para a clínica, não usava o Instagram como a gente usa hoje, para se divulgar. Mas na pandemia, quando eu tive que ficar em casa só eu e a minha filha, ela disse, como é que eu vou conversar com quem? Como é que eu vou dar aula? E aí foi quando realmente eu comecei a fazer as lives. Claro que não tinha marketing, não tinha vocês ainda, mas quem for pro Instagram da clínica vai ver que tem várias lives lá gravadas, porque eu senti a necessidade de conversar com o público. Então foi aí que surgiu essa parte assim, de realmente de pegar um tema, e eu era como se fosse dando aula. Eu falava sobre autismo, aí começava lá a câmera aqui, então isso ficou muito natural pra mim, a partir das lives, sem me profissionalizar nessa parte. Depois, agora, quando eu ter que fazer stories ou alguma coisa assim, eu tenho que vender ou divulgar alguma coisa, eu comecei sim. Mas depois que tive a parte realmente da assessoria, foi que teve aquela questão de você é isso, postar tal horário. Não tinha esse cuidado, realmente. Mas eu lembro que surgiu mais da necessidade, eu sou muito... Tem gente que diz, eu travo, não sei. Eu digo, não. Se colocar aqui, se for um tema que eu gosto, que eu conheço eu sempre uso. Quem me seguir vai ver, eu sempre uso mais para essa parte de autodesenvolvimento. Eu não vou falar de temas que eu não tenha conhecimento.
Então você vai gaguejar, você vai ficar um negócio artificial. Mas hoje é um caminho sem volta, você se vender. Você é seu produto, então eu digo muito que aonde você vai, você se divulga. E o Instagram, ele tá ali pra isso. Então você contar a sua história, saber o que você vendeu o seu produto, é isso. Agora eu tô tendo mais orientações de especialistas, até porque o Instagram muda muito, né, hoje. Tem muita mudança, tá entregando mais views, tal coisa. De uma atualização. Então a gente precisa da equipe de marketing pra isso, porque não tem como acompanhar isso. Outro dia eu vi, mudou tal função. Eu sei lá, eu sei que eu digo pra você, quando eu posto um Reels, tem tanto visualização. Quando eu posto o History, só 10 ou 12, eu fico triste. Aí eu faço a live, tem 10, 15 pessoas. Aí quando eu vou ver, desço ela pro feed, 200, 400. Aí eu me animo, porque eu não entendo essas métricas, né? Então, não dá pra parar essa parte. Hoje eu sei, eu me sinto à vontade de fazer. Sempre que eu tenho que saber qual é o formato que tá entregando mais, que é essa parte do Instagram, qual é o formato que tá entregando mais. Pronto. O seu Reel deu tantas curtidinhas. Hoje ele dá um pouco disso. Pra gente que não tem a agência ali 24 horas. Aí você se anima, republica 500, né? Mas ter uma assessoria hoje, realmente, pra mim, e eu acho que pra várias pessoas que estão no mercado de trabalho, é essencial. Porque não dá pra gente acompanhar essa mudança. É como você, é essencial que você também, de repente, se precisar de serviço de psicologia, procurar mim, exatamente, que sou especialista. Então, para mim também, procurar um serviço de marketing hoje é essencial, e foi isso que fez chegar até a agência, porque eu digo, não dá mais. Eu só postando os meus reels, bom dia, fazendo os meus vídeos, tá faltando alguma coisa aqui. Chegou no limite, né? Chegou o momento em que você estava fazendo e já percebia que precisava de uma ajuda, de algo a mais, de algo que pudesse profissionalizar. Elevar o nível da sua produção. É tanto que a gente também tem um site, lembra que a gente também... Exato. Foi a partir da agência que a gente viu toda essa parte. Tanto dos cursos online como sites, e eu não queria dizer, é um caminho sem volta. Eu ia perguntar isso agora porque pois é, tem muitos empreendedores que ficam ali naquele impasse. Será que é o momento? Será que é a hora de investir em marketing? E você diria, ou você recomenda, ou você até deixaria de investir em marketing em algum momento, ou não? Hoje não. Hoje eu sei que não é despesa, mas eu digo é um gasto fixo que tem que ficar, como a conta de internet. Porque não dá pra nem a minha equipe, a gente até já viu também, não dá pra atirar alguém da equipe só pra isso. Então hoje você ter eu ter hoje essa consciência, é como eu não posso ficar só recepcionista hoje porque eu não posso recepcionar. Então, tem que ter um recepcionista lá, tem que ter também alguém do marketing aqui. É claro que vamos negociar esses preços. Sim. Todo investimento tem que ser avaliado. A gente vai nessa parte de investimento, mas dizer que eu posso deixar hoje ficar sem alguém, não, porque eu não vou ter como continuar onde eu já cheguei aqui, porque ele vai regredir, e isso vai ser mais desgastante para a clínica em si, para o que eu empreendi até agora, né? Então, e o cliente percebe, né? Percebe. Você certamente pensa em alguma empresa quando você diz, essa empresa era tão boa, era uma empresa tão incrível, e agora o cliente diz assim, não sei o que aconteceu, que ela simplesmente parou de ouvir falar o nome, parou de ver alguma coisa sobre a empresa, parou de ver o cuidado, aí dizem logo, mudou a administração, né? Mudou o dono, enfim. Mas, na verdade, foi só porque o empreendedor, às vezes, não segurou o seu investimento em marketing, que aí muda totalmente a percepção das pessoas sobre a empresa dele. Entendi. Então, hoje, você não recomenda nenhum empreendedor deixar de investir em marketing? Não, na verdade... Gostei muito da sua analogia. Tem que ser um gasto fixo como a internet, né? Tem que estar considerado lá... Para quem quiser crescer. Para quem quiser crescer. Para quem quiser crescer. Porque tem gente que ainda tá pensando ali... Pronto, eu tenho colaboradores ou colegas conversando também, quando eu digo isso, gasta tanto com isso, não entende essa parte, essa dimensão, né? Não vai para os dados, não tem esse ponto. E tá tudo bem que tem que pensar isso é a gente como empresário, não é o colaborador ou aquela questão. E quando a gente conversa com outras pessoas em ambientes também, que a gente, você deveria, eu tô fazendo tal coisa, que legal, mas quer pegar só o que você tá colhendo, mas não quer ir pra, né? Quer só o seu resultado. Quer só o resultado. E não é investimento. Então, eu acho que você só vai colher o que plantar. Do mesmo jeito que você vai captar os clientes que você conseguir alcançar.
E hoje, é como eu disse, eu sempre tenho essa parte, o boca a boca, até certo ponto, ele servia para mim. Essa recomendação da escola, recomendar, mas tem essa parte hoje que eu tenho clientes de cursos de mentoria, de psicologia em outros estados. Então, isso é o marketing também que proporciona. Eu não tenho como negar que é a mídia também que proporciona isso. E tá só revolucionando, né? Porque a IA tá aí pra... Sim, sim. Agora tem uma coisa que a IA ainda não conseguiu substituir, que é você precisar aparecer. Né? Ainda não chegou a esse ponto e ainda conecta muito você falar para as câmeras. Isso, mandar áudio pro cliente. Mandar áudio pro cliente, ser uma pessoa e não ser um robô, né? Ou não ser um IA. Você percebe que o fato de você aparecer mais ou aparecer menos impacta no faturamento da clínica? Sim. E aí é interessante que a gente volta para a estratégia que você me deu esses mês passado, até que eu não tinha atentado para isso. Porque teve um tempo que eu tinha pegado aquela estratégia de trabalhar nas escolas e só atender um dia na clínica. E depois também teve um tempo que a minha colaboradora que fazia mais vídeos no Instagram da clínica. E isso dá uma meio que desconexão, até pela parte de ser Centro Clínico Maria Dantas. Então, quer queira, quer não, a gente deve estar ali. Eu tenho visto isso. Quando eu sumo de cena, uma semana ou tal, eu percebo. Até na visualização do próprio Instagram. Não só da clínica física, que também tem isso, mas no próprio Instagram, porque você vir aqui, deixar a criança para o atendimento educacional e eu estar lá na frente e receber e levar até a colaboradora é diferente. Já conversa, tem aquele bate-papo. E de passar uma semana fora já é diferente também. Então, eu gosto de estar assim ativa no grupo, também nos grupos, de estar ali. E agora, o próprio WhatsApp, ele tem aquele recado de vídeo. E aí eu tô também agora aderindo para ele. Eu não gosto muito que é sem filtro, né? Mas a gente briga com essa coisa do filtro, né? Sim. Mas eu tenho dado mais prioridade também para dar o recado de vídeo, até nos grupos de WhatsApp também, que eu acho que aproxima mais. Sim. Tem essa conexão maior. Exato. Então, tanto o WhatsApp como do Instagram também. Então, diante de todo esse cenário de querer aparecer, de ter que aparecer, né? Você já viu que dá resultado. Você percebe que existem desafios, você percebe que existem dificuldades que vão tirando ali seu foco, sua vontade de querer postar, sua animação. Às vezes os números desanimam mais do que animam. Porque a gente quer sempre que o número fique crescendo e chega um momento que ele para e fica numa constante até você fazer algo revolucionário de novo e aumentar, né, as visualizações. Enfim, é o jogo do longo prazo na rede social. Quais são os maiores desafios de aparecer, colocar o rosto, a cara tapa, né, como dizem? Qual o maior desafio de aparecer nas redes sociais, Maria Dantas? Hoje, o que eu disse pra você, a parte de visualização, de querer aparecer, eu não tenho vergonha nem medo, mas é levar um conteúdo de qualidade e aí eu sei do conteúdo, que eu tenho conhecimento do que a clínica oferece. Psicologia, psicopedagogia, autoconhecimento. Só que agora eu preciso das estratégias do marketing para ele me dizer qual é o melhor horário de postar, qual é o melhor formato, se é vídeo, se é o history ou se é o feed. Então, hoje eu preciso de como que ele vai chegar. Porque, pra mim, é como você sabe, vamos gravar hoje, vamos gravar. Então, não tenho isso. Erro de gravação de mim não editam. Agora, aonde que vai ser essa entrega? Pensando agora como empresa, qual vai gerar, qual vai chegar, qual vai dar o retorno que eu tô pagando pra equipe de marketing. Sim. Qual vai ser esse retorno? Sim. Então, assim, como é que a gente vai ter isso transformado em real, né, em capital, de fato? Eu acho que o desafio hoje é usar o Instagram, usar as mídias sociais pra ter esse retorno do capital que a gente está investindo. Sim. Não só postar como uma rede social normal de quem tem lá, essa é a minha rede social normal. Porque a gente passa a ser uma rede comercial, né? A gente é uma empresa e o Instagram, ele é um dos recursos que a empresa usa para captar cliente para se manter no mercado. Que no seu caso é muito difícil porque é um desafio, na verdade, porque você tem muitos serviços, né? Isso. Enquanto profissional e enquanto clínica. E aí, a gente tem que estar sempre escolhendo o que a gente vai impulsionar naquele mês, o que a gente vai fazer mais divulgação, enfim. Agora nós estamos focando mais na gravação e na divulgação de um curso para psicopedagogos. Para psicopedagogos. E esse é um grande desafio nosso de estar divulgando. E aí eu preciso da equipe justamente por causa disso. Não dá para eu fazer isso só. Esse planejamento, ele deve ser feito com quem entende e a gente não tem. Eu lá sei qual é o melhor horário, como é que vai, quanto é que realmente eu devo, qual é a melhor plataforma para eu estar ali, patrocinar, como é que eu vou fazer isso?
entendeu? Sim. Então, Estratégia para vender o curso. estratégia para vender o curso. Legal, muito bom. E se encaminhando aqui para o final da nossa conversa, o que você diria para um cliente da clínica que está em dúvida entre escolher a clínica e um concorrente? Por que ele deveria escolher a clínica? Isso é importante. Se está querendo, de fato, um atendimento personalizado, se está querendo, de fato, transformação de vida, um serviço de qualidade no que a gente oferece de melhor, que é psicologia, psicopedagogia e atendimento educacional especializado, vem para o Centro Clínico Maria Dantas, porque aí eu garanto esse serviço de excelência. Olha aí, muito bom. Acho que não ficou dúvidas aí de que o Centro Clínico Maria Dantas é, de fato, a melhor opção. Para fechar, uma pergunta final. O que você diria, Maria Dantas, para um empreendedor que está em dúvida se deve investir ou não em marketing? Tô na dúvida, não sei se é o momento, tô com um valor ali, não sei se eu vou investir nisso ou se eu invisto nessa outra coisa. O que você diria para esse empreendedor? Eu diria que se ele está querendo crescer, alavancar o seu negócio, se ele está querendo hoje se posicionar no mercado atual, se ele não investir em marketing, ele vai estar dando um tiro no pé. Porque dependendo do negócio, até mesmo pequeno negócio, ele vai ter que estar hoje na mídia social. Só tem que negociar com a equipe de marketing os valores. Se ele for pequeno, sim, né? Sim. Entende? Nesse processo. Mas aí eu acho que é interessante que ele aprenda. Procure aprender, procure sim nessa parte de investimento. O marketing hoje ele é necessário para quem quer crescer. Para quem não tem essa, vamos dizer assim, quem não está preparado, quem não está agora ansioso, que eu acho muito difícil para quem é empreendedor, sempre quer ter lucro, né? Então esse é um investimento primordial. Muito bom. Esse foi o nosso bate-papo com Maria Dantas. Nós conversamos um pouquinho aqui de vários assuntos. Espero que você tenha gostado e agradeço aqui a Maria Dantas pela oportunidade. Agradeço. E até a próxima.